Todos os canhões estão voltados para Hugo Motta, o presidente da Câmara, que está botando para votar, agora nesse fim de ano, os temas mais polêmicos da pauta, das pautas extremas, tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda, para tentar começar o ano que vem mais leve, tentando descontaminar o ano eleitoral, que é o ano que vem. Mas desagradou o governo, desagradou a oposição, aliados e até o seu padrinho político, Arthur Lira, que o antecedeu na presidência da Câmara e apoiou a candidatura de Hugo Motta. Depois eu conto mais sobre esse desagrado de Arthur Lira. Mas eu consegui trocar algumas mensagens com o Hugo Motta sobre essa artilharia voltada contra ele. Ele me disse o seguinte, e assim que ele desabafa, digamos assim, ele disse que como presidente da Câmara, ele, Hugo Motta, não pode se orientar por interesses pessoais, nem dele, nem de ninguém, para pautar projeto A ou projeto B. E aí eu vou trazer as aspas literais que ele me falou assim: a presidência da Câmara não pode ser utilizada como instrumento de retaliação. Fiquem com essa frase, que daqui a pouco a gente vai voltar nela. E aí ele se defendeu, ele disse que ele conduz a casa com isonomia, cumprindo as atribuições e as responsabilidades que cabem como presidente da Câmara de manter equilíbrio, diálogo. E ele disse o seguinte, que o compromisso dele é assegurar o funcionamento institucional da casa, sempre ouvindo todos os parlamentares e preservando o respeito entre os poderes. Então, agora, deixa eu chamar o Yuri Pita, só para a gente falar, Yuri, que eu quero continuar minha apuração ainda, mas batendo um papo contigo. Por que essas frases que eu chamei a atenção, elas são importantes? Porque é o seguinte, Arthur Lira ficou bastante irritado porque ele queria que houvesse, né, segundo fontes com as quais eu conversei, que houvesse um acordo bem costurado para caçar o Glauber Braga, que é desafeto político dele, né? E isso não aconteceu, ele acabou, né, o presidente colocou para votar mesmo sem as garantias, mesmo sem os acordos finalizados, mas para desovar, pôs um da direita, pôs um da esquerda, pautou projetos interessantes para a direita, pautou projetos de interesse da esquerda. Enfim, é isso que ele está tentando fazer, se equilibrar e fugir dos extremos, tentar se colocar ao meio. Não por acaso tem, né, aquele blocão que ele está formando de 275, eu acho, deputados. Mas como que eu posso dizer? Essa história de deixar, né, Yuri, para... Olha, o plenário que se resolva, né, na hora de pautar essas cassações, foi uma decisão, digamos assim, para tentar pacificar e resolver tudo. Porque se fosse demorar mais ainda, porque o Glauber ficou bastante tempo nessa contenda, né? E aí ele teria que ia acabar ficando para o ano que vem. Mas a gente sabe, né, Yuri, que ele está, assim, no meio de um tiroteio, digamos assim, ou melhor, como alvo de um tiroteio. Sem dúvida, Bia. E essa questão, né, desde o início, uma coisa é se ter uma grande votação para ser eleito presidente da Câmara, como aconteceu com o Arthur Lira na reeleição dele. Ele foi eleito num primeiro momento, naquela disputa lá em 2021 contra o deputado Baleia Rossi, do MDB, ganhou, mas houve uma disputa e tudo certo, do jogo, seguiu em frente. Depois, conseguiu construir um apoio tão grande que se tornou o presidente da Câmara eleito com o maior quórum de votação. E quando passou a apadrinhar o Hugo Motta como seu sucessor, tinha muito claro assim, tem que ir com uma boa votação, mas não pode ser bom de voto sozinho, porque, afinal de contas, quem estava chancelando a eleição de Hugo Motta naquele momento era Arthur Lira. A grande questão é que, passado metade deste mandato, quase um ano de Hugo Motta à frente, né, olhando na prática aqui, porque o mês de janeiro acaba tendo recesso e fica mais tranquilo, a grande questão, no fim das contas, é que, ao longo deste primeiro ano, Hugo Motta ainda não conseguiu deixar clara a sua marca pessoal do ponto de vista positivo para ele. Ficou esta impressão de, por hora, jogar com a oposição, por hora, jogar com o governo e ficar no fogo cruzado
dos dois lados. Vamos trazer Deixa mais... Oi, diga, claro, Débora. Não, eu queria, só para concluir, podemos trazer então também para participar do papo, mas eu só queria, para concluir, dizer o seguinte, que eu acho interessante porque no ano passado, nos últimos 2 anos, a crítica dos parlamentares era: Arthur Lira tratora tudo, Arthur Lira atropela, Arthur Lira, que era o presidente da Câmara, né? A crítica era que ele colocava a votação, a pauta de votação na hora, minutos antes, às vezes mudava, enfim, sem ouvir. Quando o Hugo Motta tenta, e foi promessa de campanha dele, se diferenciar nesse sentido de fazer funcionar a mesma reunião de líderes, conseguir sempre com consenso colocar para votar, aí a crítica é de que, não, mas ele é fraco, né? As pessoas têm que falar, não tem pulso firme. Então, também, só para dar uma contextualizada, né, que é interessante. Então, assim, a gente tem que decidir o que a gente quer. E, para finalizar, quando a direita, a centrão, direita, ocuparam a mesa diretora, né, há alguns meses, quando da prisão de Jair Bolsonaro em regime fechado, ele disse que muita gente criticou, por que não colocou a Polícia Legislativa para tirar? Ele, não, mas olha, queria tirar no diálogo. Aí, do Glauber colocou, e assim, de um jeito absolutamente condenável, com censura ali da imprensa, mas, para concluir, para dizer o seguinte, que daí colocou a Polícia Legislativa, porque colocou a Polícia Legislativa. Então, assim, tem que ver o que quer também, né? Claro, tentativa, cada um tem um perfil, mas é isso, assim, eu acho que ele está tentando ali no meio se segurar e fugir dos extremos. Essa é a minha impressão sobre o posicionamento dele, assim, tentar fugir dos extremos.